Boa tarde, pessoal. Na aula de hoje nós vamos estudar os polímeros. Os polímeros são materiais formados por compostos macromoleculares, ou seja, são compostos gigantes, cujas unidades substituintes são formadas de um grande número de grupos de átomos, os monômeros. Em resumo, os polímeros são moléculas gigantes formadas a partir da ligação de moléculas menores, que a gente chama de monômero. Essa bolinha como sendo um monômero. E a partir do momento que essa bola se liga a outras bolas, a grandes quantidades de bolas, eu passo a ter um polímero, tá bom? Então, como exemplo, eu posso ter o etileno. O etileno é esse hidrocarboneto que tem a ligação dupla. Essa ligação dupla, ela pode ser rompida, tá bom? Ela pode ser rompida e formar essa estrutura aqui, pessoal. Esse carbono pode fazer mais uma ligação e esse também. Essa estrutura aqui a gente chama de mero. Aqui é o monômero. E aqui é o mero. Essa estrutura aqui que vai se ligar a outras, ó. Vai se ligar a outras numa infinidade de vezes. E aí vai formar o polímero. Então, os meros se ligam várias vezes, formando os polímeros, tá bom? Só lembrando, polímeros são estruturas gigantes formadas a partir de estruturas menores, que se ligam uma infinidade de vezes para formar os polímeros. Esse poli, pessoal, significa muito e esse mono significa um. O polímero é formado de muitos meros. O monômero é só um mero. Então, alguns exemplos: a borracha natural, que é extraída da seringueira, a celulose, que é extraído de plantas, o amido também é extraído de plantas, as proteínas, o nylon, o baquelite, que é aquele do cabo das panelas, o polietileno, que é dos plásticos incomuns, o poliestireno, o PVC, o EVA, o PET, o EPS, o Kevlar e por aí vai. Existe hoje uma infinidade de polímeros para uma infinidade de aplicações, tá bom? Classificação dos polímeros. Os polímeros podem ser classificados de diversas formas. A gente vai trabalhar aqui as classificações mais comuns. A primeira é quanto à origem. Quanto à origem, ele pode ser natural, quando ele é produzido naturalmente pelos seres vivos, ou sintético, quando ele é produzido nos laboratórios e indústrias, tá bom? Quanto à homogeneidade da cadeia, eles podem ser homopolímero, quando ele é formado a partir do mesmo mero, ou copolímero, quando ele é formado de meros diferentes. Então, um polímero ele pode ser formado a partir do mesmo monômero. Então, são os homopolímeros. Quando ele é formado de dois ou mais monômeros diferentes, a gente chama de copolímero. Quanto ao tipo de reação de obtenção, a gente tem polímeros de adição. São aqueles polímeros que se ligam através de uma reação de adição. Não sobra nada. Um mero se liga a outro mero, que se liga a outro mero. Não sobra nada da cadeia. E temos os polímeros de condensação, onde os meros se ligam e nessa ligação é eliminada alguma substância simples, como a água, como a amônia, entre outras moléculas. E quanto à capacidade de se fundir, os polímeros eles são classificados em termoplásticos, que são aqueles maleáveis, que ficam maleáveis com calor, como por exemplo os PETs, e os termorrígidos, que são aqueles que não são maleáveis, não se fundem com calor, eles se degradam, mas não se fundem, como por exemplo o baquelite, tá bom? Na primeira classificação, quanto à origem, a gente pode classificar os polímeros como natural ou sintético. Os naturais, como a gente já viu, é produzido naturalmente, seres vivos produzem esses polímeros. A gente tem os primeiros aí, as proteínas. Como vocês estudaram lá no primeiro ano, as proteínas elas são formadas a partir dos aminoácidos. Então, os aminoácidos, que são cerca de 20, eles se ligam para formar as proteínas. Então, um exemplo de proteína, a gente tem a seda, músculos e por aí vai. O amido, que é uma substância de reserva vegetal, as plantas elas guardam energia na forma de amido. Então, ela é formada a partir da glicose.
tá bom? Então as moléculas de glicose vão se ligando para formar o amido. O exemplo, a batata, a mandioca, a farinha, entre outros. A celulose, que tem a função estrutural nos seres vivos, nas plantas, é formada a partir da glicose também, e está presente na madeira, em alimentos fibrosos, no papel. O papel é formado a partir de celulose. O DNA, que é formado a partir dos nucleotídeos, como adenina, guanina, citosina e timina, eles se ligam para formar o DNA e ele é encontrado nos cromossomos, no gene, tá bom? Esses são os polímeros naturais. Na natureza existe uma infinidade de polímeros. E os sintéticos? Os sintéticos são aqueles produzidos nos laboratórios, na indústria. A maioria deles são oriundos de hidrocarbonetos, tá bom? Exemplo, polietileno, que é formado a partir do etileno, como a gente viu no exemplo passado, e está presente na maioria dos plásticos. A maioria dos plásticos são formados a partir do polietileno. Os sacos plásticos, os recipientes de plástico, escova de dente, por aí vai. O PVC, que é formado a partir do cloroetileno. A gente pega a molécula de etileno, tira o hidrogênio e coloca um cloro e forma o PVC, que é utilizado em canos, plásticos para embalagem e entre outros. A gente tem o poliestireno, que é formado a partir do estireno, utilizado em brinquedos, o isopor. E o poliéster, que é formado a partir do etano 1,2-diol e ácido hexanodioico, é utilizado para fazer roupas como camisas, calçados, tecido, guarda-chuva, garrafa, plástico, entre outros. Tá bom? O grande problema dos polímeros sintéticos é que, como eles são produzidos de forma sintética em laboratórios, na indústria, não existe na natureza ninguém que degrade esses polímeros. E aí eles se acumulam na forma de lixo e ocasionam grandes problemas ao meio ambiente. Hoje a grande preocupação da indústria dos polímeros é produzir polímeros que possam ser degradados na natureza, que a gente chama de polímeros biodegradáveis, tá bom? Quanto à homogeneidade da cadeia, a gente tem dois tipos de polímeros. Os homopolímeros, que são formados por um único monômero. Então, uma única molécula de etileno, ela sofre essa quebra da ligação dupla e forma essa estrutura intermediária aqui, que vai se ligar em cadeia formando polietileno. Então, quando o polímero for formado por uma única molécula, a gente vê que esse polímero é formado só por etileno. Então, a gente tem um homopolímero. Homo significa igual. Quando a gente tem polímeros formados por 2, 3 ou mais moléculas, a gente chama de copolímero, tá bom? Polímero formado a partir de moléculas diferentes. O estireno se liga ao butano 3-dieno, essa ligação se rompe, e aí ele forma a bunaéster, que é uma borracha sintética formada a partir da molécula de estireno e uma de butano 3-dieno. Outra molécula de estireno e uma de butadieno, e aí vai indo. A gente percebe aí que existe dois polímeros, assim como na buna-N a gente tem a acrilonitrila se ligando ao butano 3-dieno, também formando essa estrutura polimérica. Então, quando o polímero for formado por mais de um monômero, a gente tem um copolímero, tá bom? Então, pessoal, até a nossa próxima aula, onde a gente vai continuar falando sobre os polímeros.